Como eu sei que vai vir muita gente aqui para conferir se eu vou me pronunciar sobre essa treta, né, da questão dos sertanejos, eu vou explicar exatamente o que aconteceu e como você foi manipulado para ficar com raiva de mim. Alguma pessoa inescrupulosa, completamente sem vergonha na cara, decidiu cortar um trecho de uma live que eu participei há uma semana. E eu fiquei 2 horas e meia nessa live, falando. Basicamente era pessoas perguntando e eu falando. Então, das 2 horas e meia, foram 2 horas, provavelmente, eu falando sem parar. E aí uma pessoa sem absolutamente nenhum caráter corta um trecho de 20 segundos manipulando o que eu falei. Que é para fomentar o ódio, para fazer as pessoas acharem que eu falei uma coisa que não tem nada a ver com o assunto do que eu estava discutindo. E nesse caso, jogar os sertanejos contra mim. A live tem 30 mil views, então eu garanto que esses sertanejos não viram a live. Ela era com juristas e era uma live específica para um nicho adulto do meio judiciário. Dentro dessa live, o professor Silvio de Almeida, que é um gênio, perguntou o que eu pensava sobre o papel dos comunicadores no meio desse fascismo que a gente está enfrentando e dessa loucura toda que a gente está vivendo. Ele perguntou isso. Ali eu comecei um discurso de resposta que durou pelo menos uns 10 minutos, não sei precisar, onde eu falei sobre vários temas. Dentre eles, o tema que eu venho falando há 1 ano e meio, não é novidade para ninguém, que eu venho falando sobre quem se silencia. Dentro do embate que a gente está fazendo contra esse regime fascista e genocida, existem muitos artistas em silêncio, o que não é mais aceitável. E eu só repeti isso que eu já venho falando há muito tempo. Dentro desse discurso, eu fiz uma provocação aos sertanejos, justamente por ser uma classe artística onde muitos dos mais famosos não se pronunciam a respeito do governo. Né? Nada, absolutamente nada. Com o governo matando milhares de pessoas. Eu não queria criticar live nenhuma, eu não falei especificamente sobre o trabalho de ninguém. Só que o cara que cortou o trecho foi esperto. Ele pegou só o fim do discurso. E parece, quando você assiste o trecho cortado, parece que eu estou criticando os sertanejos por fazerem live na pandemia. Não tinha nada a ver com o que eu estava falando, com o assunto, com a live, nada a ver. Conclusão. Os blogueiras, seja lá como se definem, de fofoca, pegam o trecho descontextualizado e viralizam, sobem indiscriminadamente. Não importa se é fake news, não importa se está descontextualizado, ninguém vai na live original para ver qual era o contexto do que eu estava falando, ninguém vai investigar, ninguém vai se informar. Por que, né, ter trabalho se pode só subir um videozinho e ter milhões de acessos? Conclusão, os próprios sertanejos estão vendo o trecho tirado de contexto e estão achando mesmo que eu falei para eles que eles não fazem nada para a pandemia, que eles estão fazendo livezinha no meio de pandemia, que não tem nada a ver. Então, eu até entendo que alguns desses cantores fiquem revoltados, fiquem esbravejando, fiquem xingando nos stories, porque eles estão literalmente mal informados sobre o que foi dito. Minha crítica é outra. Bom, a todos os sertanejos, boa sorte na carreira de vocês, que vocês continuem encantando e alegrando a população brasileira. Eu desejo só coisas positivas para a vida de vocês. Mas abram a boca sobre o desgoverno fascista que a gente está enfrentando!